Muitas empresas estão investindo pesado em inteligência artificial e automação, mas a verdade é que boa parte delas está fazendo isso da maneira errada. Nos últimos meses, a gente viu um movimento forte de empresas correndo para adotar ferramentas de IA, seja para ganhar eficiência, cortar custos ou tentar modernizar os seus processos. Mas o que pouca gente fala é que, quando isso é feito sem estratégia, o resultado pode ser o oposto do esperado. Desperdício de tempo, dinheiro, frustração e até mesmo perda de credibilidade com a equipe interna. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no canal. Eu vou te mostrar os 5 grandes erros que a maioria das empresas está cometendo na hora de implementar projetos de inteligência artificial e automação, e como evitar cair nessas armadilhas na sua operação também. A ideia aqui não é te convencer a usar ou não usar IA, é te mostrar o que você realmente deve fazer e o que realmente funciona para que esse tipo de investimento traga resultados para o seu negócio. O primeiro erro é começar pela tecnologia e não pelo problema a ser resolvido. Muitas empresas se empolgam com a tecnologia e saem contratando ferramentas de IA, pessoas, sem ter a clareza de como implementar e de qual problema vão resolver. A pergunta certa não é qual IA eu vou usar ou como eu vou usar, mas sim qual o problema eu quero resolver e como que a IA pode ser a melhor solução para isso. Quando a empresa começa pela ferramenta, o projeto perde o foco e se limita. Quando você começa pelo problema, a tecnologia vira um meio e não um fim, e você tem mais capacidade de escolher a ferramenta certa. Então, o primeiro passo é sempre definir o impacto no negócio antes de pensar em modelo, automação, algoritmo ou até mesmo ferramenta a ser contratada. Número 2 é achar que dados da empresa estão prontos para IA. Os seus dados não estão estruturados. Nunca confie demais na qualidade dos dados internos. A IA só funciona bem quando tem dados consistentes e atualizados. E na prática, a maioria das empresas não tem base de dados estruturadas. Tem dados fragmentados, duplicados e cheios de ruídos. Sem dados bem estruturados, o resultado que o modelo de IA vai gerar é fraco e enganoso. Então, antes de investir em IA, é preciso investir em governança de dados, estruturação, integração de sistema e padronização de informações. Ignorar o fator humano dentro do processo também é um erro muito grave. Este terceiro erro, ele está relacionado a achar que basta ter a tecnologia que vai resolver o problema. A IA muda a rotina das pessoas, muda a forma de trabalho e exige novas competências. Quando a empresa ignora o fator humano, o resultado é resistência, medo e até mesmo sabotagem dos próprios colaboradores com a ferramenta que está sendo implementada. E é por isso que é fundamental treinar as equipes, explicar os propósitos das mudanças e envolver as pessoas desde o início da operação. A IA não substitui o ser humano, ela amplifica o potencial dele. Mas isso só acontece se houver alinhamento cultural e preparo do time interno. O quarto erro está relacionado à falta de governança e ética das informações. O quarto erro é subestimar os riscos de segurança, privacidade e ética do seu negócio. Muitos projetos de IA coletam e processam dados sensíveis sem nenhum controle, e isso pode gerar sérios problemas legais de imagens e multas significativas. Quando o modelo toma decisão sem explicação, a confiança do cliente e do time diminui absurdamente. Toda empresa precisa ter políticas claras de uso de inteligência artificial. Quais os dados podem ser utilizados, quem é responsável por monitorar os modelos e como garantir que está sendo usado da forma correta, justa e transparente os dados disponíveis no seu negócio. Sem governança, a IA deixa de ser uma vantagem e vira uma ameaça silenciosa na sua empresa. O quinto erro é achar que depois de implementar o projeto, é só deixar ele rodando que nada mais vai impactar. A IA não é um produto pronto, é um sistema que precisa ser acompanhado de forma constante. E a IA acelerou demais a tecnologia. E as mudanças são muito mais rápidas hoje. Os modelos precisam ser revisados e atualizados o tempo todo, ajustados conforme o comportamento do usuário e as mudanças do mercado. Sem monitoramento e manutenção,
a performance das IAs caem, o time perde confiança, os resultados podem ser distorcidos e a empresa perde o controle do que está sendo gerado por aquela ferramenta. Então, o acompanhamento contínuo é parte desse processo e não um detalhe. É o que garante que a IA continue entregando valor com o passar do tempo esperado. No final das contas, a inteligência artificial e a automação são ferramentas poderosas, mas só funcionam quando existe estratégia, dados de qualidade, cultura organizacional preparada e uma estrutura sólida de governança dentro das empresas. Os erros que a gente falou até aqui, eles são muito comuns e eles estão acontecendo em várias empresas por aí. E eles não são técnicos, eles são estratégicos. Quem entende isso, antes de investir, economiza tempo, dinheiro, desgaste e relacionamento com as pessoas. Então, antes de adotar qualquer IA, qualquer solução nesse sentido, pare e pense. Qual o problema que eu tenho hoje, que eu quero resolver e como essa IA pode me ajudar? Além disso, eu tenho que me preocupar. Eu tenho dados confiáveis? O meu time está preparado para usar essa tecnologia do jeito certo? Essas respostas vão direcionar e determinar qual IA vai resolver o seu problema e como ela vai se tornar um diferencial competitivo para a sua empresa. Se só vai ser mais uma moda cara e que não entrega nenhum resultado no seu negócio. Se você gostou desse vídeo até aqui, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que está pensando, planejando implementar IA na empresa dele. E aproveita, me conta aqui nos comentários, na sua opinião, qual desses erros é o mais comum nas empresas hoje. E vamos trocar uma ideia, vamos falar um pouco sobre esse advento que pode mudar o mercado, mas também pode ser um risco competitivo.